Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Jaqueline, eu sou nutricionista e terapeuta integrativo. Hoje a gente vai falar sobre compulsão por doce, o famoso vício por doce, que muitas vezes minhas pacientes chegam para mim relatando aqui no Instagram, no YouTube, enfim, em vários lugares. Acho que a maior queixa que as pessoas têm, principalmente as mulheres, é em relação aos doces, não é verdade? Então hoje eu vou contar para você, né, o que a gente pode fazer para tratar isso e como que a gente identifica se a gente tem ou não um vício, compulsão por doce e de onde está vindo isso. Bom, para a gente começar, a gente precisa, em primeiro lugar, entender por que a gente está tendo esse vício por doce, porque a partir do entendimento do que é essa compulsão, a gente consegue fazer o tratamento adequado. Existem N fatores para que a gente consuma doces e tenha esse desejo aumentado de forma exagerada. Não é errado, tá, gente, a gente comer doce. Inclusive, eu sempre falo para as minhas pacientes que a gente pode consumir, sim, doces numa dieta normal. O que causa, de fato, mal é quando a gente consome doces de forma excessiva, de maneira que a gente se sinta culpado depois de comer, de maneira que a gente ganhe peso e que a gente realmente perca o controle sobre esse desejo. Então, vamos lá. Para começar, o primeiro ponto que eu sempre pergunto para as minhas pacientes em consultório: como está o seu sono? Isso é muito importante porque, apesar de parecer que não tem nada a ver com a alimentação, tem tudo a ver sim, gente. Quando a gente tem um sono desregulado, a gente tem um sono sensível, não dorme bem, acorda com cansaço, sente que não dormiu o suficiente. Isso é a característica de um sono que não está de qualidade e isso gera na gente compulsão alimentar por desregular os hormônios que a gente regula durante o sono, que são cortisol, adrenalina, insulina, grelina, que são hormônios responsáveis pela fome, pela saciedade, pela captação de glicose, que fazem reparação também dos nossos órgãos e que durante o dia a gente vai ficar estressado, que também gera esse desconto no doce, né? Então é muito importante a gente cuidar da qualidade do sono. Então, para isso é muito simples. Se você está vendo que você está com sono desregulado, então a gente tem que começar a cuidar disso. Evite telas antes de dormir, 1 hora, né, antes de dormir. Vamos também cuidar para fazer coisas mais relaxantes para a hora de dormir. Óleo essencial, né, de lavanda, de camomila, de ylang-ylang, jasmim, são ótimos para a gente ter uma boa noite de sono. Procurar a meditação. Se você é uma pessoa muito ansiosa, tem um coração que acelera demais durante a noite, procure coisas que abaixem esse batimento cardíaco, respirar fundo, devagar. Consumir chás como erva doce, camomila, também são ótimos para te ajudar nessa rotina e praticar exercício físico porque te deixa mais cansado e acaba que você descansa melhor durante a noite. Isso vai evitar também a compulsão por doces. O segundo ponto é uma rotina de alimentação desregulada. Também gera compulsão por doce, não somente por doce, mas por massas, por excessos de comida, principalmente à noite. Esse tem essa característica de você comer mais no fim do dia, sentir esse desejo ao fim do dia. Isso acontece por quê? Normalmente é característico daquelas pessoas que acordam sem fome, aí ela vai, almoça, faz aquela pratada de comida, come muita coisa, porque já tá com fome, e aí durante a tarde não come nada, fica aquela, né, numa rotina, corrida, etc. Quando chega a noite em casa, aí ela tem aquela sensação de relaxar, de se acalmar, e ela começa a prestar atenção na fome. Só que já é uma fome que veio de um dia inteiro de déficit calórico. E aí o que acontece? Você sente aquele desejo descontrolado por doce, você não consegue controlar isso e você vai comer mesmo em grande quantidade, que não é nada bom. E aí você ganha peso, fica triste, se sente culpado, fora que você não faz nutrição nenhuma, porque nesses alimentos a maioria não vem com tanta vitamina nem mineral, o que causa mais ainda compulsão alimentar. Nesses casos, então, é muito importante, né, para falar aqui sobre a rotina, acordar, ter uma boa refeição. Nem que você hoje, né, quer começar e você não sente fome de manhã, comece comendo uma fruta que é mais simples de você comer, não vai te deixar tão cheio, mas já vai te trazer um pouco mais de saciedade para até o almoço não ter uma grande quantidade e no lanche você sentir fome, comer de novo, no almoço comer certinho. Eu recomendo que pelo menos 4 refeições a gente precisa ter na nossa rotina. Nem que a sua vida seja corrida, mas faça 4 refeições pelo menos. Não restrinja muitos carboidratos também, fazer aquelas refeições que tem muita quantidade de carne, salada, etc. Doido para emagrecer e aí você tira todos os carboidratos da sua vida e de repente se vê numa situação onde você come em excessos doces e carboidratos porque você não consegue controlar isso, porque a gente precisa de energia para viver e a energia que vem
dos alimentos doces e massas e etc. Então, se você não come carboidrato, você não tem energia, seu corpo vai gerar fome fisiológica, que é uma fome que a gente muitas vezes não consegue controlar. Então, é muito importante não ter essa alta restrição e não ficar de jejum por muitas horas, né? É sempre importante ter esse controle. E se você ficou em jejum, quebra esse jejum com coisas mais saudáveis, frutas, alimentos com fibra, beba bastante água, consuma proteína junto com esses carboidratos, é muito importante. Outro ponto que eu já comentei foi as deficiências de vitamina, né, que eu acabei de falar. Vitamina do complexo B principal, B12, B9 e B1. São 3 vitaminas, né, que se estão em falta no seu corpo, você vai acabar sentindo um maior desejo por carboidratos, né, por doces, porque elas são, o seu cérebro relaciona elas mais ou menos com os alimentos mais doces, porque as vitaminas do complexo B normalmente são encontradas em frutas, verduras, cereais que são do grupo de carboidrato, só que o seu cérebro, né, ele vai te mandar esse desejo por carboidrato e para você vai ser interpretado como doce, porque é a coisa mais fácil e mais acessível no dia a dia. Então é muito importante cuidar da quantidade das vitaminas do nosso corpo também. Ferro, quando a gente está com anemia, a gente se sente mais cansado, mais caidinho, né? E isso também gera um desejo excessivo por doces. Então é muito importante a gente ter cuidado também nessa regulação. É sempre importante a gente estar fazendo exames bioquímicos, procurando, né, relatar os sintomas, sinais todos para o nutricionista que vai te acompanhar e para o seu médico também, porque isso também vai regular. A gente faz a suplementação se for necessária. O zinco também, quando está em falta, dá muito desejo, principalmente de coisas, né, como massas, né, tipo hambúrguer, pizza, que são os carboidratos com gordura. E aí é muito importante a gente ter esse cuidado para que a gente não tenha esse desejo excessivo por doces e leve, né, a gente a esse descontrole. Uma última coisa também que é muito importante da gente observar é o hábito, né? Eu sei que muita gente tem vício de doce realmente por causa de tudo isso que eu falei, mas se você não se encaixou em nenhuma dessas situações, pode ser que você tenha criado o hábito de consumir doce após o almoço, ou de manhã, ou de tarde, enfim. Nesse caso, você vai observar que sempre esse desejo vai vir em um horário específico, não vai ser realmente por fome, e vai ser, tipo, por uma coisa mais específica. Tipo, terminei de almoçar e quero comer uma paçoca. Terminei meu treino e quero comer um doce, X, Y, enfim. E aí você percebe que, na verdade, foi um hábito que você criou, que você pode recordar aí na sua memória, que, por exemplo, pode ter vindo, sei lá, da sua avó que falou assim, depois do almoço vamos comer um docinho. Ou então a sua mãe sempre te confortava com um doce, né? E aí a gente tem que prestar muita atenção, porque a gente acaba criando esse hábito, esse vínculo, né? Na verdade, é um gatilho que a gente cria ao longo do tempo. Então, digamos assim, você sempre vai criar esse horário específico X para comer. E aí, como é que a gente resolve isso? Substituindo esse hábito, observando o que leva esse hábito a ser, né, a começar. Então, a gente vai observar, sempre eu como doce após o almoço. Então, eu vou começar a comer doce em outro horário para ver se realmente era compulsão, se era vício. E aí você vai vendo que, na verdade, não era. E aí você vai começando a trabalhar melhor nessa questão do hábito. Então, a gente pode substituir também por exemplo, uma fruta mais doce, por uma sobremesa que seja feita com mais fibras. A gente pode substituir por um chá, né? A gente vai tomando qualquer chá. E aí a gente vai substituindo esse hábito de comer doce por uma outra coisa. Uma outra coisa muito importante também é a questão emocional. Então, eu sempre pergunto também do estado de estresse da pessoa, de ansiedade, o quanto ela se julga ansiosa e estressada e tensa também, né? Porque isso também tem relação com a compulsão por doces e carboidratos e até mesmo por outros alimentos. O que acontece é que a gente sempre relaciona sentimento com comida e é muito intenso isso, porque a gente acaba recebendo conforto na alimentação, mas a gente não resolve os nossos problemas. Então é sempre muito importante ter acompanhamento também de um psicólogo e de um psiquiatra para a gente estar regulando essas emoções. Se você tem ansiedade, a gente pode também fazer yoga para regular um pouco mais das emoções. Meditação também ajuda bastante para a gente regular essas emoções. Observar, fazer autoestudo, autoobservação é realmente muito importante, porque muitas vezes a gente tem sim, isso acontece da gente descontar os nossos sentimentos na alimentação, principalmente nos doces, que são coisas prazerosas, são coisas que são acessíveis, são práticas de comer, então a gente precisa tomar muito cuidado. Então sempre o trabalho multidisciplinar é muito importante também. A gente pode começar a se alimentar de outras energias, então
ir ao psicólogo para se entender é muito importante, praticar atividade física, não só musculação, tá, gente? A gente pode fazer dança, pode fazer algum tipo de luta, o próprio yoga. Tem muitas coisas que a gente pode fazer para a gente não ter que ficar o tempo todo descontando tédio em comida, tristeza em comida, alegria em comida, enfim, relacionando emoções à alimentação. Porque a longo prazo, né, claro que a gente em algum momento vai comer por felicidade, etc, e é normal, mas a longo prazo, se a gente faz isso repetidamente, a gente pode ganhar peso, com o ganho de peso a gente ganha outras doenças, e é muito difícil, muito complicado da gente, né, regular isso depois que a gente gera doenças. Então é muito importante a gente observar também as nossas emoções. E, no geral, é isso, tá? Se você ficou ainda com dúvida, me manda mensagem, entre em contato comigo. É claro que é muito importante a gente fazer uma anamnese, uma ficha, onde a gente faz uma avaliação completa do paciente, porque pode existir tudo isso na vida da pessoa e a gente precisa tratar um a um. E é claro que a gente não resolve isso do dia para a noite, a gente vai resolver isso dentro de um processo de mudança, de fato, na vida da pessoa. Espero que vocês tenham gostado, se inscreve no meu canal, compartilha e comenta aí o que você achou, se você se identificou com alguma coisa e se você ainda ficou com dúvida. Beijos, tchau, tchau!